Graça e paz, aqui é o professor Fabrício Cardoso da IBOC e esta é a série Desenvolvimento Ministerial. Mulher pode exercer o ministério? As mulheres elas podem estar à frente de grupos, departamentos, ministérios, conduzir igrejas, ter responsabilidades em prol do reino de Deus? Nós estamos falando sobre os exercícios ministeriais. E algumas coisas são colocadas em questão em algumas estruturas sobre os limites de atuação da mulher dentro da igreja. Antes de manifestar a minha opinião, eu não quero aqui, de maneira alguma, gerar nenhum tipo de polêmica ou confronto ou afronta a quaisquer ministério. Eu entendo que cada ministério segue o seu regimento, baseado na sua história, nas origens dos seus fundadores. Existem também as questões das tradições e dos costumes. Então, entendo, compreendo cada denominação que tem um posicionamento diferente do que eu penso acerca do papel da mulher em prol do reino de Deus. Porém, eu quero aqui externar a minha interpretação sobre o que a Bíblia fala sobre a atuação da mulher. Vamos ter um posicionamento baseado naquilo exclusivamente do que está na Bíblia. Eu vou me ater no que está na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos as evidências da atuação de grandes mulheres que mudaram o curso da história. Mulheres que foram usadas por Deus, como Ana, como Raabe, e muitas outras mulheres que foram importantíssimas para que o propósito de Deus se cumprisse. No próprio ministério de Jesus Cristo, nós temos as funções importantíssimas das Marias, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Nós temos mulheres como Priscila, como Lídia, como Febe, que foram grandes contribuintes para o ministério de Paulo. Existem alguns estudos mais aprofundados acerca da atuação de Febe, que a ação dela, do auxílio dela, da proteção dela ao ministério do apóstolo Paulo foi o que permitiu com que o evangelho chegasse a determinada região, onde dali que formou a Igreja Católica Apostólica Romana, que saiu daquela redondeza, e onde que, posteriormente, saiu a Reforma Protestante, que surgiram os protestantes evangélicos. Então, nós podemos conjecturar, eu posso aqui conjecturar, que a existência da Igreja Evangélica Brasileira hoje, ela é consequência da ação que Deus fez através da vida de uma mulher. Em momento nenhum eu consigo encontrar machismo ou desvalorização da parte de Cristo acerca do papel da mulher. Voltando àquilo que nós falamos sobre os 5 ministérios, a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender que o exercício dos 5 ministérios estão mais relacionados à atuação do que ao cargo. Compreendo os ministérios que decidem não direcionar, não consagrar determinados cargos a mulheres. Porém, o exercício ministerial, ele não pode ser impossibilitado para o exercício dele sendo feito pela figura feminina. Vamos falar, por exemplo, do exercício pastoral. Muitas igrejas, muitos ministérios não reconhecem o papel da mulher como pastora. Inclusive, em alguns são até proibidos, não pode. Tem que se chamar de mulher do pastor, ela não pode ser pastora. Porém, o exercício pastoral está ligado à orientação, à instrução, a cuidado e à proteção. Esses são os principais.
Qual a esposa que não exerce para com seu marido o ministério pastoral? Qual a mãe que cuida bem dos seus filhos e que não exerce esse papel pastoral? Então, por mais que ela não tenha o cargo, ela não tenha, né, a unção humana, vamos assim dizer, a consagração humana, porém, o exercício da função, ela é importantíssima a se cumprir através do papel feminino. E me arrisco a dizer que, nesse caso do exercício pastoral, a mulher, pelas características que Deus colocou nela mesma, características que eu posso evidenciar aqui nas questões fisiológicas, biológicas, emocionais, ela tem uma tendência a acertar mais no cumprimento desse papel do que o homem, principalmente pela sua capacidade comunicativa e de relacionamento interpessoal. Então, meus amados, na minha opinião, a mulher não só pode, ela deve. A mulher, ela deve sim exercer o ministério de Jesus Cristo. Exercer o ministério apostólico, evangelístico, pastoral, profético e de mestres. Sabemos que em determinadas circunstâncias nós podemos ver na Bíblia uma tendência a exaltar os papéis da figura masculina. Isso é um assunto base quando nós vamos estudar as questões da cultura judaica, da questão da hermenêutica, da exegese, quando vamos entender a questão mais profunda dos textos sagrados. Sabemos que essa cultura, a cultura judaica, né, é uma nação que Deus formou através de Abraão, estima-se algo cerca de mais de 4.000 anos, de uma cultura de uma característica milenar. Então, baseado na característica e na cultura judaica, o papel direcionado para a mulher não era um papel de destaque naquela sociedade. Ela tinha sua importância, ela tinha o seu respeito, porém as questões de liderança, de combate na guerra, as questões de negociação, a forma como lidava na questão da lei do livrato, a forma como se lidava a questão da primogenitura. Essa foi a forma na qual Deus determinou nessas primeiras dispensações, onde exaltava-se o papel do homem e se ofuscava os registros da mulher. A maioria dos livros da Bíblia, né, foram escritos, né, por judeus. Então, quase tudo aquilo que nós vemos nas Sagradas Escrituras está muito relacionado à cultura judaica, que não tinha por característica cultural de exaltar o papel da mulher. E muitas vezes se relaciona como filha de fulano, mulher de fulano, e nem sequer cita-se o nome e destaca a atuação daquela mulher. Por mais que a gente tenha mulheres de destaque, onde há-se os registros dos seus nomes, como Ama, como Raabe e outras mulheres, como o caso de Ruth também, que foram mulheres de grande contribuição e que há registros importantes direcionados por ela, mas a característica da cultura judaica não exaltava para questões de destaque, de registro, de escrita, o papel da mulher, pois a função e o papel da mulher estavam muito direcionada à questão dos cuidados domésticos. Porém, nós precisamos entender as questões que compõem os aspectos de cultura e tradição. Nós, né, hoje, somos considerados, né, eu falo nós evangélicos hoje, nós somos o Israel pela fé. Nós somos Israel pela fé, porém nós somos gentios. Então, essas características da cultura judaica não têm obrigação de cumprimento por nós. Nós, ocidentais, latinos, viemos de características culturais muito diferentes e muito influenciado também por aquilo que se estabeleceu através, né, da expansão da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, hoje, em nossa sociedade, nós precisamos ter a capacidade de olhar para as Sagradas Escrituras
e interpretá-las da maneira adequada. Entender aquilo que é doutrina, aquilo que é promessa e aquilo ao qual respeita as caracterizações baseadas na lei judaica do mitzvot. Nós não estamos mais submetidos, né, através do jugo da lei. Nós não estamos mais na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça. Então, uma série de conjunto de situações não temos mais obrigatoriedade de cumprir. Então, eu preciso olhar para a Bíblia e entender para saber se aquilo é literal, se é figurada, qual o tipo de metáfora que nela está aplicada, se tem algum tipo de alegoria naquela aplicada. Ou como nós podemos ver, por exemplo, nos escritos de Paulo, que são cartas-respostas a dúvidas baseadas nas ocorrências da época. Não é simplesmente pelo fato que ele direcionou uma dúvida, por exemplo, para a igreja em Corinto, para a igreja em Éfeso, tratando uma situação pessoal daquela igreja daquele tempo, que eu tenho que trazer isso hoje para a minha realidade. Então, é necessário nós buscarmos a inspiração e o entendimento do Espírito Santo para saber interpretar as Sagradas Escrituras. E termino minha fala reforçando que, baseado na interpretação bíblica, na revelação das Sagradas Escrituras, através da consideração dos aspectos culturais e da tradição, respeitamos aquilo que foi direcionado pela cultura judaica, certo? Respeitamos o posicionamento de cada ministério, seja ele de qual cunho for, batista, assembleando, metodista, luterano, respeitamos todos esses posicionamentos. Mas eu, como canal de Deus, como instrutor de aprendizagem para o desenvolvimento do entendimento bíblico, entendo que a mulher pode sim exercer o ministério de Jesus Cristo. Independente se ela tenha cargo para isso ou não. A nomenclatura de cargo não impede a atuação do exercício ministerial dela. Então, todas as mulheres, sim, precisam estar inseridas nas atividades da igreja, cada um entendendo as suas particularidades, entendendo sua vocação, sua aptidão, seu alcance, o seu papel, a criança entendendo que precisa ter o momento de aprender, o jovem que tenha a maior disponibilidade, que precisa estar trabalhando, estudando e contribuir, porque a força está no jovem, o ancião que nos auxilia com a palavra da sabedoria, da instrução, e os casais, os casados, o homem precisa cuidar da sua esposa, a esposa precisa cuidar do seu lar. Cada um entendendo o seu papel, a sua função e contribuindo da melhor forma possível em prol do reino de Deus. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Continua nos acompanhando, se inscreve no nosso canal e acompanhe todos os conteúdos que serão evidenciados, que serão, lançados para abençoar a sua vida, sua casa, sua família e seu ministério em nome de Jesus. Até a próxima, graça e paz.